O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Está no ar com Felipe Figueiredo e Matias Pinto, o Fronteiras Invisíveis do Futebol, o podcast que desvenda a geopolítica do planeta Bola. Boa alvorada, ouvintes da Central 3. Está começando mais uma edição do Fronteiras Invisíveis do Futebol. Mais uma parceria entre o Xadrez Verbal e a Casa. Falando em xadrez verbal, chamar ele, Felipe Nobre Figueiredo, está falando conosco diretamente de Tel Aviv. Não, tô no estúdio. É a mágica da edição. É a mágica de subir o programa. É a mágica de programa gravado. Sabe aquela gaveta. Sabe aquela máxima do Faustão, quem sabe faz ao vivo, então a gente não sabe. Lembrando a todos os ouvintes, né, agradecer todos os ouvintes que nos ouvem, que nos prestigiam, que comentam, que mandam seus e-mails, seus recados. Lembrando que temos um feed separado, que todo programa tem um dossiê visual no site do Xadrez Verbal. O dossiê visual desses programas provavelmente atrasou, mas eles em breve estarão no ar. Eu avisarei nas mídias sociais do Xadrez Verbal. Mandar um abraço pro pessoal da Karsug Mania, melhor comunidade de futebol do Facebook. E não tem recados dos ouvintes, porque eu não tenho como saber quais serão os recados dos ouvintes, já que o programa anterior ainda sequer foi ao ar. Eu tenho um recado para os ouvintes que... você virou adivinho agora. Não é adivinho. Eu tenho um recado para os ouvintes que se interessam pelo futebol internacional para acompanhar a cobertura diária do podcast Trivela aqui na Central 3 durante esse mês de junho, falando sobre a Copa América, que foi o tema do Fronteiras Invisíveis passado, e também da Eurocopa, que vai ser o tema do programa de hoje. Então, sem mais delongas, vamos passar para o primeiro bloco. A história. Felipe, vamos falar do futebol na Europa numa perspectiva da integração como forma de paz, né? Exatamente, né? Mais ou menos a mesma coisa que a gente fez no programa anterior, né? Como usar os campeonatos continentais como forma de a gente comentar um pouco sobre as integrações continentais, ou no caso da América Latina também, né, as desintegrações, né? No caso europeu, o que acontece? A gente tem uma região com muitos estados independentes. Vários desses estados, em diversos momentos da história, foram impérios poderosíssimos, ou seja, uma região com muitas guerras. A Europa, ela tem uma história extremamente sangrenta, né? Especialmente se a gente pensar aí nos últimos 500 anos, mais ou menos, na era moderna para cá. Tanto que nós temos aquela máxima do von Clausewitz, né, que diz que a guerra é a política por outros meios, né? Ou seja, você tinha disputas políticas entre países ou famílias reais num espaço geográfico muito pequeno, então você eventualmente acabará tendo guerras, né? É muito curioso notar como a visão europeia da guerra, essa visão mais pragmática da guerra, ela é bem diferente da visão dos Estados Unidos sobre o conflito, porque assim como a gente comentou no programa anterior, os Estados Unidos, pela sua posição geográfica, ele é um país muito isolado. Então ele sempre viu a guerra como uma questão estratégica de projeção, ou seja, tinha que ter uma motivação também ideológica. Os Estados Unidos têm uma visão muito mais ideológica da guerra do que a Europa, que sempre teve uma visão mais pragmática da guerra, né? Como diz a máxima, a guerra é apenas a política por outros meios. E nesse cenário de um histórico de conflitos, de destruição, a integração, os mecanismos de diálogo, de integração, foram vistos na Europa como um meio de você estabelecer a paz, criar a paz. E o marco inicial, por assim dizer, a primeira vez que uma proposta dessas surge, vinda de uma forma notável, assim, óbvio, se a gente quiser extrapolar, a gente consegue voltar até o Império Romano, né, que de fato unificou a Europa. Porém, pensando na Europa dos Estados modernos, em 1728, o abade Charles de Saint-Pierre propôs a criação de uma Liga Europeia com 18 estados soberanos e principalmente um tesouro comum, já uma união econômica também. Como uma forma de superar
especialmente lembrando que no início do século XVIII, a Europa estava vindo ainda da guerra dos 30 anos, do monte de guerras religiosas no meio da Europa, e depois da guerra de independência dos Estados Unidos, que inicia em 1776, nós temos também o surgimento agora de formulações teóricas de um Estados Unidos da Europa, por assim dizer, defendida por alguns europeus preeminentes. O mais famoso deles é o Marquês de Lafayette, que comandou as tropas francesas na Guerra de Independência dos Estados Unidos e foi um importante comandante durante a durante a Revolução Francesa. Ele foi um importante moderado, digamos assim, um cara que conseguia dialogar tanto com o rei e a monarquia, a nobiliarquia conservadora, quanto com as forças revolucionárias. E lembrando, os Estados Unidos, as 13 colônias, elas eram vistas como entidades separadas. O federalismo dos Estados Unidos era muito grande. Então era uma forma, via-se como como plausível, digamos assim, você unificar diversos estados diferentes, diversas regiões soberanas. E aqui agora com um exemplo concreto, pós-guerra de independência dos Estados Unidos, que foi uma guerra entre França e Reino Unido, né, e Espanha, também. E agora você tem, além de mais uma guerra, de mais um conflito que influencia a Europa, também agora você tem um exemplo plausível. E aí, nós teremos, pensando no final do século XVIII, começo do século XIX, nós teremos dois tipos de abordagem. A abordagem liberal, que vem, por exemplo, da obra do Immanuel Kant, né, um dos principais filósofos de todos os tempos, filósofo prussiano, que tem inclusive um livro chamado A Paz Perpétua, que é um livro pequenininho, editado no Brasil em versão de bolsa, inclusive. Se você faz relações internacionais ou história, eu recomendo fortemente que leia. Em 1795, ele propõe um congresso europeu para a paz, né? Ou seja, um fórum de diálogo, uma espécie de parlamento europeu, como uma forma de um mecanismo de paz, ou seja, você resolver as diferenças pelo diálogo, pela integração. E nesse período nós também teremos agora uma integração econômica, embora por um motivo, novamente, a questão do conflito, né? O final do século XVIII, início do século XIX, a Europa será tomada por um dos maiores conflitos da história, que é a Revolução Francesa e o seu spin-off, as guerras napoleônicas. E por conta das guerras napoleônicas, o Napoleão, né, aquela coisa de você fazer o sistema continental, de você embargar a economia britânica, ele acaba, por tabela, ajudando a unificar, a integrar um pouco as economias da Europa continental. Então você tem o início de uma união econômica no continente europeu, e o próprio Napoleão, depois, no seu exílio, nas suas memórias, ele coloca que a Europa, ela dividida por nacionalidades, ela acaba se tornando muito frágil. A Europa, ela deveria se tornar uma coisa só, e para estabelecer essa paz, e cada povo com a sua liberdade interna. Então essas seriam as abordagens liberais da união, da unificação, especialmente na Europa. Como um meio para a paz, vindo dessa filosofia do Kant, e como um meio usando aí o comércio e a economia como seu principal sustentáculo, e cuja primeira experiência, digamos assim, foi justamente o sistema continental napoleônico. E nós também teremos a articulação conservadora. Depois da derrota de Napoleão, depois do fim das guerras napoleônicas, nós temos o Congresso de Viena, em 1815, inicia em 1814 e acaba em 1815. E o Congresso de Viena vai estabelecer vai depois estabelecer uma série de convenções, de congressos complementares, por assim dizer, e um desses congressos, em 1818, em Aix-la-Chapelle, na França, o czar Alexandre, da Rússia, que era um grande estudioso das relações internacionais. Alexandre, um grande estudioso. Um pioneiro aí dos estudos de geopolítica, inclusive, ele propôs já uma União Europeia, porém, uma União Europeia no sentido dos Estados manterem a sua independência e se articularem para criarem uma força permanente, uma força de defesa permanente, e uma força permanente que evitasse rupturas ou grandes revoluções, rupturas na ordem social nos diversos países dessa União Europeia. Ou seja, para evitar inclusive uma nova Revolução Francesa. Mas por meio de agora uma força multinacional sobre controle dessa União Europeia, por assim dizer.
E aí a primeira experiência que a gente tem concreta, que inclusive vai ser muito inspiradora depois, inclusive para a própria União Europeia, é a criação de 1834, ou seja, estamos falando agora já pós-guerras napoleônicas, estamos falando dos processos de independências e de nacionalismos, do Zollverein, a união aduaneira entre estados da Confederação Germânica, para incentivar o comércio dentro da Alemanha, reduzir a competição interna, ou seja, fazer com que os estados alemães competissem agora com o restante da Europa, com as outras economias, não apenas entre si. E, lembrando que a Alemanha ainda não era unificada. Exatamente, ainda não era unificada, você tem diversos reinos, e a integração da Alemanha, ela é iniciada pelo comércio. Né? Quando a gente pensa na integração alemã, na unificação alemã, a gente pensa no Bismarck, na Realpolitik, na Guerra Franco-Prussiana, né, como ele diz, a Alemanha ser forjada pelo sangue e pelo aço. Mas isso aconteceu como, digamos assim, a última gota, a cereja do bolo, digamos assim, o catalisador dessa unificação. Mas essa unidade já vinha por meio da unidade de infraestrutura, a unidade econômica, a unidade comercial, que inicia agora em 1834 com o Zollverein, essa união aduaneira entre as diversas entidades alemãs. E aí surge o conceito da chamada, e isso vai ser muito importante, tá, ouvintes? Depois eu vou tomar, a chamada Mitteleuropa. Eu não sei, enfim, a Europa do meio, centro da Europa, que a unificação europeia viria do centro dela, do meio, do centro para fora. Então você tem que criar um núcleo ali no centro da Europa, que é onde está a Alemanha, justamente, e a unificação europeia vir desse núcleo. E a gente vai ver como aconteceu exatamente isso. Então a integração da Alemanha, ela vem pelo comércio, pela união econômica, e é um marco muito citado pela União Europeia, assim como os movimentos pacifistas no século XIX. Lembrando que o século XIX também teve guerras dentro da Europa. A Guerra Franco-Prussiana, a Guerra Austro-Prussiana, as diversas guerras de unificação italiana, guerras que, embora não seja exatamente na Europa, envolveram países europeus, como a Guerra da Crimeia. Em 1847, o escritor francês e pacifista, o Victor Hugo, que escreveu aquele livrinho lá pequenininho, Os Miseráveis, né, que é do tamanho de um bloco de construção, ele organizou e fez um discurso, ele participou, melhor dizendo, foi organizado por um poeta italiano, Mazzini, ele participou do Congresso Internacional para a Paz, em Paris, em 1849, desculpem, quando ele usou o termo Estados Unidos da Europa e propôs a criação de um Senado Supremo e Soberano, em qual todos os parlamentos europeus seriam subordinados, e esse parlamento europeu seria para a Europa o que o parlamento era para a Inglaterra. Então todas as nações do continente formariam uma irmandade europeia para essas razões de paz. E se no século XIX ganha muita força os diversos nacionalismos na Europa, ao mesmo tempo também tem a contrapartida, que é o internacionalismo, né? A gente citou em 1849, mas cabe lembrar que no ano anterior era escrito o Manifesto Comunista, que pregava pela internacionalização dos povos. Né? Exatamente, mas aí já saindo não numa lógica nacional, mas numa lógica de classes. De classe, sim. Que inclusive é uma escola das relações internacionais, né? Essa filosofia. E como a gente sabe, né, estamos falando aqui de 1848, 1849, nada disso deu certo e nós tivemos a Primeira Guerra Mundial. Só isso. Os impérios europeus decidiram resolver suas diferenças na porrada. E a Primeira Guerra Mundial foi muito importante para o fortalecimento dessas ideias de unificação, de unidade como meio de estabilização de paz. Tanto num cenário global, né, a criação da Liga das Nações, que a gente já comentou em vários programas e principalmente no Xadrez Herbal também, mas dentro da Europa, já que a Europa inteira se tornou um grande campo de batalha. A Europa continental especialmente, foi virtualmente destruída durante a Primeira Guerra Mundial. Em 1823, nós tivemos a fundação do movimento pan-europeu pelo conde Richard Coudenhove, da Áustria, que foi fundado em Viena. Essa entidade existe até hoje, e ele colocava, inclusive, que um dos fatores de unificação da Europa seria a identidade cristã.
ou seja, você usar aqui a identidade religiosa comum a todos esses países, sejam protestantes ou católicos, como um meio de unificação, um meio de unidade. E, ao mesmo tempo... E tem antecedência com uma Santa Aliança, por exemplo. Exatamente. E, ao mesmo tempo, o Trotsky, em 1923, em meio às suas disputas com aquele brother dele, aquele truta dele, o Stalin, né? Em 1923, teve um manifesto dele dos Estados Unidos soviéticos da Europa, em que a Europa, lembrando, o pensamento trotskista nessa época era de que a revolução ela só poderia sobreviver se o mundo inteiro passasse por uma revolução. Ela deveria ser exportada. O comunismo de um só país, que era a visão do Stalin, seria derrotado. O comunismo, para sobreviver, deveria ser global. Então, nesses esforços da sua perspectiva, tanto teórica quanto também de exportar essa visão, ele lança esse slogan, esse movimento de que a Europa deveria passar por um movimento revolucionário e se unificar durante esse processo. E, finalmente, em 1929, nós tivemos um outro marco que é muito citado na União Europeia. Se vocês entrarem no site institucional da União Europeia, tem lá alguns marcos históricos, é parte de uma construção de identidade. O então primeiro-ministro da França, o Aristide Briand, ele fez um pronunciamento na Assembleia da Liga das Nações, em Genebra, na qual ele propôs a federalização da Europa, para perseguir a prosperidade econômica e política, a cooperação social. Muita gente apoiou essa perspectiva, incluindo, por exemplo, o John Maynard Keynes, um dos principais economistas de todos os tempos, ou pelo menos do século XX, mas enfim, um dos principais economistas de todos os tempos, e a pedido da Liga, o Briand apresentou um memorando para a organização de um sistema de uma União Europeia federal em 1930. Porém, nada disso deu certo e nós tivemos a Segunda Guerra Mundial. E é basicamente isso, né? As tentativas de construir a paz era para evitar uma grande guerra, não deu certo. 2 vezes. E a gente segura essa pausa dramática porque a gente vai passar para os gramados agora. O campo. Felipe, falando agora do futebol especificamente, né, de como foram surgindo os primeiros amistosos entre as seleções europeias e uma ideia de um torneio continental. Então, isso é curioso, porque por 2 motivos. Como a gente viu no continente americano, a gente já teve experiências de torneios desde o início do século XX, praticamente. Na Europa, a gente teve isso numa escala muito menor. Por quê? Primeiro, nós tivemos as guerras mundiais. Então isso afeta muito, né, a questão do futebol, da integração regional. Então você imagina querer fazer um amistoso entre França e Alemanha em 1919. Não ia dar muito certo. Embora teve o famoso jogo jogo do Natal de 1914, né? Que os soldados alemães e britânicos saíram das suas trincheiras e jogaram bola. Então, as guerras atrapalharam muito os campeonatos europeus. E segundo, né, e isso você sabe muito bem, os europeus eles tinham uma grande presença no torneio olímpico e na Copa do Mundo já, né, e o torneio olímpico anteriormente. Então não era que você tinha países europeus, digamos assim, descartados do sistema mundial de futebol. Então não havia muita necessidade de um campeonato europeu. E mesmo nos momentos em que houve essa proposta, elas eram atrapalhadas pela destruição da guerra. O marco de um torneio europeu de futebol vem com o secretário-geral da Federação Francesa de Futebol, o Henri Delaunay, em 1927. Porém, o torneio, a Eurocopa, como nós conhecemos hoje, ela só vai ser disputada as eliminatórias vão ser disputadas em 58, pós-Segunda Guerra Mundial. Porém, em homenagem, o troféu tem o nome dele. Né? Assim como você tinha a taça Jules Rimet, você vai ter o troféu com o nome do Delaunay, que foi o primeiro proponente desse campeonato europeu. Então, isso quando a Copa do Mundo já era uma realidade. Exatamente. Então a gente vai ter o campeonato europeu apenas as eliminatórias em 58, sendo disputado pela primeira vez em 1960, na França,
com apenas 4 times que se classificaram numa eliminatória de 17. Ou seja, se você pensar, 4 times europeus sempre estiveram na Copa do Mundo, nas Olimpíadas. Então a Europa, lembrando, as guerras mundiais são um fator de influência bem grande. Mas a Europa ela demora muito a ter esse seu torneio continental. E o primeiro vai ser justamente em 1960, com o primeiro campeão, só para ferrar a nossa argumentação, sendo a União Soviética. Né, o país que naquele momento estava do outro lado da cortina de ferro, era o outro bloco antagônico dos Estados Unidos, não tem nada a ver com o processo de integração europeu. Porém, ela participa das eliminatórias, lembrando que boa parte da União Soviética lembrando que nós temos 2 programas, 2 Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre a Ucrânia, para quem quiser ter mais detalhes, e de 1960 até 1980, lembrando que o torneio é disputado a cada 4 anos, o torneio vai ser apenas com 4 times. A Eurocopa vai ser com apenas 4 times que saem de uma eliminatória bem grande. Em 1980, nós temos 8, o número de participantes finais sobe para 8. Em 1916, o número de participantes sobe para 16. E agora, nesse ano, em 2016... Agora virou bagunça. Também na França, serão 24 times, né? Que aí 24 times era tamanho de Copa do Mundo há pouco tempo atrás, né? E, inclusive, também por conta disso, agora em 2016 nós teremos 5 estreantes. Albânia, Islândia, Irlanda do Norte... Que é o que é o mais surpreendente. E nós temos um Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre a Irlanda, Eslováquia e Gales, que também tem um programa só sobre Gales. A Gales, nem tanto, né? Gales hoje tem o grande craque Gareth Bale. Não, digo surpresa porque são seleções tradicionais. Sim. Estreando tão seleções que já disputaram a Copa do Mundo. Isso, exatamente. E agora, como um marco do processo de unificação europeu que nós temos hoje, que a gente vai ver no bloco seguinte, em 2020, né, daqui a vulgo 4 anos, nós teremos a Euro Pan-Europeia, em que será disputadas, as finais serão disputadas em 13 cidades de 12 países diferentes dentro da Europa. Será um torneio pan-europeu justamente para marcar, para explicitar essa integração da Europa, transformar a Europa numa coisa só, digamos assim. E aí a gente vai ver, porque não é coincidência que o Campeonato Europeu ele vai ganhar força, vai ser realizado a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, né? E a gente vai ver aí o processo de integração da Europa no próximo bloco. Antes da gente passar apenas algumas questões aqui curiosas. O maior campeão da Europa é a Alemanha, com 3 títulos e 3 vices, o último em 96, e esse de 96 foi o único como Alemanha. Todos os outros foram como Alemanha Ocidental. Lembrando que a Alemanha unificada ganhou apenas uma Copa do Mundo em 2014. Mesmo em 90 ainda era a Alemanha Ocidental. A Espanha... Apesar de ter um oriental no time. Tinha um oriental no time. Já tinha um clima de unificação, mas oficialmente ainda era ocidental. A Espanha tem 3 títulos e um vice, sendo que desses 3 títulos, 2 foram nas últimas 2 edições, né? Quando o mundo ficou de ponta cabeça e a Espanha passou a ser uma potência do futebol. A potência que tem... A Espanha que tem a tradição de ser uma das maiores amarelonas da história do futebol, né? Só perde pra Holanda. Não, em 2010 eles tiraram. Quem vai ser o maior amarelão no futebol? Deu Holanda nessa disputa. A França tem 2 títulos e vai jogar em casa essa daqui. O vermelho e o amarelo da laranja. Poético. A União Soviética tem 1 título e 3 vices. A Itália, surpreendentemente, ela tem apenas 1 título da Eurocopa e 2 vices, embora a Itália seja uma das maiores vencedoras de Copa do Mundo. Ficou meio redundante isso. Outro caso curioso é da Tchecoslováquia, porque a Tchecoslováquia ganhou uma Euro, porém, como Tchecoslováquia. E em 96, a República Tcheca foi vice, né, já separada, já pós-Revolução de Veludo. E em 2004 chegou tão perto. Em Holanda, Dinamarca e Grécia, cada um tem 1 caneco. Graças ao Van Basten, os irmãos Laudrup e o Schmeichel. E o centroavante grego. Não era Katsuranis. Katsuranis era o meio campo. Me fugiu o nome agora. Nicolides era o goleiro grisalho. Procura aí. Na Grécia que ganhou uma Eurocopa em 2004 em Portugal, ganhando do time da casa que era treinado pelo Felipão.
A Iugoslávia tem 2 vices, a Bélgica e Portugal cada um tem um vice. E uma coisa interessante no caso da Iugoslávia, né? A Iugoslávia tem 2 vices como Iugoslávia. E em 92, por conta da guerra na Iugoslávia, a Dinamarca herdou a vaga que seria da Iugoslávia na Eurocopa. E a Dinamarca não tinha se classificado, tá, gente? A Dinamarca não apenas herdou a vaga, como foi campeã. Eu tava querendo falar do Ângelos Caristeias. Caristeias, bem lembrado. É a Dinamarca que foi campeã em 92, como a gente mencionou, com os irmãos Laudrup. No gol tinha o Peter Schmeichel, que é considerado um dos maiores goleiros de todos os tempos. E o filho dele, o Kasper Schmeichel, foi recentemente campeão inglês com o Leicester. Sim, os dois foram campeões da Premier League com 29 anos. Se eu não me engano. Pela primeira vez, né? Ele que jogou durante muito tempo no Manchester United. E depois foi pro Sporting, quando o Sporting quebrou o jejum em Portugal. Foi com o Schmeichel no gol. Inclusive ele foi campeão da Champions League pelo Manchester United. Ele saiu e nessa época muita gente ficou otimista, porque ele era um baita goleiro. O substituto dele era um péssimo goleiro australiano chamado Mark Bosnich. O Barthez também chegou a jogar. Jogou depois, mas aí muita gente achou que com o Mark Bosnich no gol, ficaria muito mais fácil ganhar um determinado jogo. Só que aí o Oséias cabeceou em cima do Mark Bosnich. E o juizão anulou um gol. Mas enfim, sem clubismo. O país com mais participações consecutivas nas finais é a Alemanha, que juntando a Alemanha Ocidental e a Alemanha Unificada, participou de 12 Euros seguidas, de 72 até 2016, ou seja, esse recorde ainda pode aumentar. O maior artilheiro de uma Eurocopa foi o Platini, que ele não é mais, né, presidente da UEFA. Eu não sei qual que tá... Ele tem problemas judiciais hoje, mas até pouco tempo atrás era presidente da UEFA. E foi ele que aumentou o número para 24 seleções. Exatamente. E imitando também o conterrâneo dele, o Fontaine, que é o maior artilheiro de uma Copa do Mundo. Então, 2 franceses são artilheiros de 2 competições. Ele que fez 9 gols na Euro de 84. Com a França tinha time com o Tigana, Giresse, enfim. E o Platini, independente das questões políticas e judiciais, ele recebeu o que eu acho que é uma das homenagens mais bonitas da história do futebol. Porque quando ele se aposentou no Parque dos Príncipes, que era o estádio em que a França tradicionalmente jogava, né? Depois que ele se aposentou, tiraram 1 metro das laterais do campo. E tem uma plaquinha dizendo que aquele espaço foi retirado porque só Platini aproveitava aquele espaço tão bem para fazer seus lançamentos. Então achei uma homenagem muito bonita. O jogador que somando mais gols marcou em Euro, tanto fase final quanto eliminatórias, é um tal de Cristiano Ronaldo, com 26 golos. Quantos títulos ele tem? De Euro, ele tem um número total de 0. Ah, tá. 0 títulos. Mas, ele marcou os gols. O que você quer que eu faça? Que eu não leia? Só porque você tem birra com o cara. Não, só tô tirando uma dúvida. Só porque você tem inveja do abdômen dele. Que eu sei que você tem. Tem inveja do cabelo. Eu sei que você tem. Eu queria não ter caspa, assim. Então. O goleiro mais tempo sem ser vazado foi o Iker Casillas, né, goleiro da Espanha, jogou muito tempo no Real Madrid, hoje está no Porto, que se jogasse no Brasil, não tinha durado 15 minutos, ia receber o apelido de braço curto, e ia jogar na segunda divisão de Goiás. Entendeu? Assim, todo respeito a Goiás. Porque eu tô falando da segunda divisão. Mas ele ficou 509 minutos sem tomar gol em 2012. E o maior público de um jogo de Eurocopa foi a final de 64 entre União Soviética e Espanha, no Santiago Bernabéu, em Madrid, com 79 mil pessoas e 115 soltos, 79.115 no total, quando a Espanha ganhou seu primeiro e durante muito tempo único título, né? A Espanha jogando em casa, no governo... O simbolismo desse jogo, né? Jogando em casa... monarquista... Contra a União Soviética, durante a ditadura do Franco, jogando em casa. Eu imagino as ligações que o juiz recebeu no seu hotel antes do jogo.
Mas, enfim, esses são alguns dos recordes e um pequeno panorama aí dessa da Eurocopa, que como a gente vê esse processo dela cada vez se expandir, ela foi sendo expandida ao mesmo tempo do processo da unificação da Europa. Né, da integração europeia, e cujo marco vai ser em 2020 com essa pan-europeia, que ao mesmo tempo vai ser um saco se você for brasileiro turista, quiser ir assistir, porque você não vai ter como ir para um país assistir, né? Então... mas é só pegar o trem, é tão fácil viajar pela Europa. Não sei, cara, porque são 12, eu sei que você tá brincando, mas mesmo assim são 12 países, mesmo que seja é fácil você ir, sei lá, de Amsterdã para Bruxelas, realmente deve ser muito fácil. Agora imagina que um jogo é em Paris ou tem Varsóvia. Agora imagina o turista estrangeiro que veio para a Copa do Mundo aqui no Brasil, tinha um jogo em Manaus e outro em São Paulo. Mas ninguém veio pro Brasil para ver jogo. Entendeu? Eu lembro, cara, a imagem da Copa... É o cavaleiro inglês. Exatamente! E ele esteve em Manaus e São Paulo. Esse é o exemplo que eu tô dando. É o britânico que estava em Manaus, vestido de cavaleiro medieval... Tomando Itaipava no gargalo. Num calor de 35 graus... E os caras falaram, não, o que você achou do jogo? Ele falou, nem vi o jogo, eu tô bêbado há 3 dias. Essa é a imagem da Copa, amigos. Aí fica a Copa do Mundo. E só lembrando também, né, a gente está falando desse movimento de expansão da Eurocopa. Recentemente, mais 2 novas filiadas foram aprovadas na UEFA, o Gibraltar e o Kosovo. É Kosovo. Pronuncia direito. Pareceu o Cacete Planeta fazendo piadinha. Gibraltar, que é uma potência, deixaram chegar, são milongueiros. Vamos ver. Ganhar é bom, amigo, mas ganhar de Gibraltar é ainda melhor. Eu não sei. Enfim, vamos passar agora para o terceiro bloco do programa. O mapa. Bem, Felipe, assim como no programa anterior, o terceiro bloco a gente falou do processo de integração do continente, no caso americano naquela ocasião, agora falar do europeu, no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, que foi o maior conflito da humanidade, né? Quando a Segunda Guerra Mundial acabou, nós tínhamos basicamente metade do mundo destruído, devastado, e isso não é um exagero, uma hipérbole, né? Nós temos a Europa devastada, metade da União Soviética, norte da África, metade da China, Japão, Filipinas, Sudeste Asiático, tudo isso absolutamente devastado. Um pedaço do Havaí. Um pedaço do Havaí, mais de 60 milhões de mortos. Então você tinha agora esse cenário de reconstrução mundial e de criar novas instituições, e o maior exemplo disso acaba sendo a ONU. Porém, no caso europeu, especificamente falando da Europa, nós tínhamos o pensamento, a preocupação em como lidar com a Alemanha. Por quê? Porque a Alemanha, na Primeira Guerra Mundial, após a vitória da Tríplice Entente, a Alemanha foi submetida a que o Keynes classificou como uma paz cartaginesa. Explica para os nossos ouvintes por que paz cartaginesa, Matias. Já que quando Cartago cai nas guerras púnicas para Roma, os romanos destroem a cidade e jogam sal em cima para que nunca nada mais cresça no que hoje é o norte da Tunísia. Exatamente. E a Alemanha ela vai ser submetida a pagar pesadas dívidas de guerra, vai ter parte do seu território ocupado, parte da sua produção apropriada, vai ter limitação de forças militares, parte do seu império, inclusive, vai ser desmembrado, já que nós temos agora a independência de diversos países, como, por exemplo, a Polônia. E mesmo assim, a Alemanha se reergueu, violou algumas dessas regras, se reergueu, e nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, que é consequência direta da Primeira, né? Foi uma guerra de revanche, né? O pensamento revanchista. E nesse sentido, a preocupação dos líderes europeus era como lidar com a Alemanha, o que fazer com a Alemanha pós-Segunda Guerra Mundial. O Churchill, durante algum tempo, defendia inclusive o chamado Plano Morgenthau, que seria transformar a Alemanha num grande pasto, produzir cereais e leite, e acabou de desmantelar a industrialização alemã. Porém, ele acabou sendo demovido dessa ideia e tudo mais. E tanto que o próprio Churchill, em 1946, fez um discurso pedindo pelos Estados Unidos da Europa. E agora, no âmbito do Plano Marshall, né, a Europa passa a receber diversos investimentos americanos para sua reconstrução. E em 1949, nós temos a criação do Conselho da Europa, que era uma organização consultiva, não era uma coisa institucionalizada ainda, mas foi a primeira organização
pan-europeia. Em 1950 começam as negociações entre França e Alemanha, a França conduzida pelo seu ministro de Relações Exteriores Robert Schuman, para criar uma nova comunidade. E tem um precedente interessante, que é, em 1944, ainda durante a guerra, mas já com esses países desocupados, foi criado o Benelux, a união entre Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo. Lembrando que o nome do país é Países Baixos. Holanda é um dos Países Baixos, né? Inclusive, voltando, né, a gente citou a Copa do Mundo de 2014, né, segundo a Band, a Holanda tinha aquele jogador, né, o Netherlands. O Netherlands. Né, que estava passando com a camisa. Exatamente, o Netherlands. O Benelux acaba sendo um precedente interessante de integração já econômica entre esses três países pequenos, porém bem ali no meio da Europa. E aí, em 1951, nós temos a assinatura do Tratado de Paris, que foi assinado entre os três países do Benelux, a França, a Itália e a Alemanha Ocidental, criando a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. E o que isso tem a ver com a guerra, com a paz, meu caro Matias? Porque você, ainda na década de 1950, você precisava de carvão e de aço para fazer guerra. Você precisava de carvão e de aço para fazer armamentos. Então você criando uma comunidade europeia que gerencie de forma coletiva, de forma multilateral, a indústria do carvão e do aço, incluindo aí o Vale do Ruhr alemão e a produção industrial europeia, você constrói um meio para a paz. Porque agora a Alemanha não vai ter como, por exemplo, começar a produzir muito aço para produzir muito tanque de forma secreta. Ou a França iniciar uma expansão dessa indústria armamentícia e por aí vai. E, com a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, nós temos o estabelecimento da alta autoridade arbitrária, que depois se torna a Comissão Europeia, e a Assembleia Comum, que depois vai se tornar o Parlamento Europeu. E aí, em 1957, nós temos talvez o principal momento dessa integração, que é quando é assinado o Tratado de Roma, que estabelece a Comunidade Econômica Europeia, que é a antecessora propriamente dita da União Europeia, e a Comunidade de Energia Atômica Europeia, a Euratom, que aí agora nós teremos as três organizações, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, a Comunidade Europeia da Energia Atômica e a Comunidade Europeia Econômica, e aí as três entidades vão ser juntadas, as três comunidades, pelo Tratado de Bruxelas de 1967. E aí depois, em 73, nós teremos o primeiro processo de expansão dessa comunidade europeia, com a entrada do Reino Unido, Irlanda, Dinamarca. Por que só em 73? Porque antes a França era governada por um tal de Charles de Gaulle, que era um militar francês, um dos líderes da resistência durante a Segunda Guerra Mundial, e que, como tal, ele tinha uma visão extremamente geopolítica das relações. Ele achava que o Reino Unido, entrando na Comunidade Europeia, faria com que os países da Comunidade Europeia perdessem força, que o Reino Unido, nesse momento, perdendo o seu império colonial, ele, na verdade, ia querer apenas dirigir as suas forças, seu poder político, seu poder econômico, para a Europa, para controlar a Europa, por assim dizer. Depois que o de Gaulle sai da presidência francesa, nós temos o primeiro processo de expansão. Em 79, nós temos o Parlamento Europeu, nas suas primeiras eleições, com 410 membros, e, inclusive, a eleição da primeira mulher presidente do Parlamento Europeu, Simone Veil. E isso é muito importante. Por quê? Porque é o período em que estamos aqui falando do auge da Guerra Fria. Do auge não, né? A Guerra Fria começa a se arrefecer um pouco. Mas nós temos aqui duas grandes superpotências no mundo, União Soviética e Estados Unidos. A Europa, os países europeus separados, não tinham como brigar com essas duas superpotências. Então você fazer esse processo de integração não é apenas mais um processo de paz interna, de estabilização interna, mas você também conseguir se garantir, por assim dizer, no cenário mundial, no tabuleiro mundial. Então um processo de fortalecimento também da Europa perante o mundo.
Em 1981, a Grécia entra na Comunidade Europeia. Em 85, a Groenlândia sai da Comunidade Europeia, já que ela ganha autonomia da Dinamarca, lembrando que a Groenlândia é parte da Dinamarca. E em 86, Espanha e Portugal entram na Comunidade Europeia, já nos momentos finais da Guerra Fria e principalmente os momentos de redemocratização desses países, né? Lembrando que a União Europeia ela tem uma cláusula democrática fortíssima sobre a entrada dos países e que se eles tiverem sua ordem democrática interrompida, eles são suspensos. Em 1985, também na década de 1980, nos momentos finais da Guerra Fria, nós temos o estabelecimento da bandeira da União Europeia, aquela bandeira que todo mundo conhece, azul, com as estrelas amarelas fazendo um círculo, no sentido de que não há ali uma hierarquia, uma estrela acima da outra, elas estão num círculo, num plano igual. Fala isso pra Alemanha. Mas aí você está criando intriga, meu irmão. Aí nós temos o fim da Guerra Fria, justamente a unificação da Alemanha, e em 7 de fevereiro de 1992, nós temos o importantíssimo, se você faz relações internacionais, você já ouviu falar nele, se você estuda para o CACD, você já ouviu falar nele, se você estuda história, talvez você já tenha ouvido falar nele, que é o Tratado de Maastricht, que estabelece a União Europeia propriamente dita, com o sistema de pilares das 3 comunidades anteriores e agora uma expansão e principalmente uma institucionalização. Criação de agendas comuns, de agências comuns, de comissões de temas em segurança, temas fiscais e principalmente a união monetária, que começa em 99. O euro é instituído em 99, porém o euro, nessa época, ele ainda era virtual, ele era para as transações, ele era mais ou menos como nós tivemos a URV no Brasil antes do real. As notas de euro passam a circular em 2002, é apenas 2002 que o euro vira nota física. E antes de você prosseguir, só falando da Comunidade Europeia em relação ao futebol, o ouvinte já deve ter ouvido muitas vezes o jogador comunitário. Isso se dá por conta da aprovação da Lei Bosman no final de 95, que permitia o livre trânsito de atletas da Comunidade Europeia pelas ligas dos países que fazem parte do bloco. Exatamente. Apenas com a diferença de que alguns países ainda podiam, por regulamentos internos, estabelecer algum limite e tal, mas mesmo isso depois foi progressivamente sendo abolido. Inclusive tem algumas questões curiosas nisso, porque, por exemplo, em Portugal, os angolanos não contam como estrangeiro, mas por uma regra interna... O brasileiro também não? O brasileiro também não, mas por isso que o Braga tinha 16 brasileiros. Mas é uma regra interna do Campeonato de Portugal, do Portuguesão. Em 2001, nós temos o Tratado de Nice, que entrou em vigor em 2003, que é importante nesse histórico das relações internacionais, porque ele estabelece os fundamentos da maior expansão da União Europeia, que foi em 2004, com 10 novos membros, né? A União Europeia quase dobrou de tamanho do dia para a noite. E em 2009, nós temos outra coisa muito importante, que é um dos marcos finais aí, que é quando passa a vigorar o Tratado de Lisboa. Muitos de vocês devem ter ouvido falar, porque na época deu muita polêmica e tudo mais, que é o tratado que ele vai abolir aquele antigo sistema de pilares de várias comunidades. Ele estabelece uma personalidade jurídica da União Europeia, cria o posto do presidente do Conselho Europeu, expande outros postos. É basicamente quando nós temos a institucionalização da União Europeia em si. Agora existe um organismo central chamado União Europeia, não é apenas mais um grande coletivo de diversas instituições, de diversos comitês, de diversas comissões. Depois disso, nós temos a crise financeira e a crise do euro, na qual o Matias até brincou, né, o papel de proeminência da Alemanha nesse sentido. Nós tivemos o debate em torno do chamado Grexit, né, que seria a saída da Grécia da União Europeia, que seria a primeira vez que um país seria basicamente forçado a sair da União Europeia por razões econômicas. Isso não ocorreu. Hoje, em 2016, nós teremos o referendo britânico em relação à saída voluntária da União Europeia ou não. Em 2012, a União Europeia, como instituição, com personalidade jurídica, recebeu o Prêmio Nobel da Paz por contribuir para os avanços da paz e reconciliação, democracia e direitos humanos na Europa. E, finalmente, todo esse processo marca o quê?
a chamada federalização da Europa. Né? O ex-presidente do Conselho Europeu, o José Manuel Barroso, português, disse que a Europa irá se federalizar e que esse hoje é um processo que não pode ser parado. Esse é um processo que não será interrompido e dizem as línguas mais otimistas, digamos assim, que até 2050 nós não teremos mais Europa como um continente, mas Europa como o nome de um país. A Europa será federalizada, obviamente com cada estado mantendo aí sua autonomia, especialmente a questão do idioma, vai ser bem complexa, né? Mas a meta, a ideia é essa federalização da Europa, ou seja, marcando aí em 2050 esse processo que se inicia no fim da Segunda Guerra Mundial e que tem um marco justamente naquela que a gente falou, né? A chamada Europa do Meio, a Mita Europa. Já que o processo de integração ele começa no Benelux e depois Benelux, França, Alemanha e Itália, justamente o núcleo central da Europa. Então esse breve histórico, essas questões atuais da federalização europeia e principalmente a institucionalização da Europa e a unificação monetária. E agora, por conta da crise, nós teremos uma crescente unificação, uma crescente unidade também fiscal e financeira, né, com o Banco Central Europeu e tudo mais, mas isso já é tema aí muito contemporâneo. E membros também querendo sair fora, né? Pular fora do barco. O caso mais emblemático do Reino Unido. Do Reino Unido, que nós teremos o referendo, ainda não sabemos o resultado. E outro debate histórico em relação à União Europeia é que a Turquia pediu para entrar na União Europeia na década de 80, né? E até agora... Coincidentemente, quando a Grécia entrou. Exatamente. E outra questão interessante é a expansão crescente da União Europeia para o leste europeu, uma coisa que desagradou muito a Rússia, né? Inclusive países do antigo Pacto de Varsóvia entraram na OTAN também, e a bola da vez, digamos assim, é a disputa pela Ucrânia, né? A origem dos conflitos na Ucrânia é justamente isso. O Euromaidan, por exemplo. Exatamente, a disputa ali entre dois polos de atração. Vocês podem ouvir isso melhor novamente, recomendando, fazendo um alto jabá, novamente. No segundo episódio sobre a Ucrânia aqui no Fronteiras Invisíveis do Futebol. Lembrando também, né, que recentemente nós tivemos um grande atentado terrorista em Bruxelas. Por quê? Porque Bruxelas é virtualmente a capital da União Europeia, né? Então, tanto que hoje, em artigos acadêmicos, você já pode usar né, quando você fala, Brasília recomendou que a Argentina adotasse novas políticas econômicas. Você está querendo dizer o governo brasileiro. Quando você quer dizer União Europeia, você já pode escrever Bruxelas, né? Bruxelas e Moscou disputam Ucrânia, por exemplo. Uma manchete bonitinha aí. E falando em ataque terrorista também, é uma das grandes preocupações da presente edição da Eurocopa, lembrando dos ataques em Paris no final do ano passado. Tanto que o Hollande falou que vai ser o maior aparato de segurança já visto na Europa. E uma prova disso é que os ingressos para o jogo de abertura, a gente novamente estamos gravando em maio, os ingressos para o jogo de abertura ainda podem ser adquiridos pela internet. Não teve venda total. Porque tá todo mundo com medo. Sim. Inclusive o nosso Leandro Yamin, que estará lá na Europa. Ele vai? Vai pra Europa. Tá chique, olha só, hein? Enfim, vai ser nosso correspondente lá. Direto de Paris. Felipe, considerações finais? Novamente, agradecer a paciência de vocês nesse período que estou viajando. Provavelmente muita coisa deve estar atrasada, algumas respostas, alguns comentários, tudo mais. Pedir novamente a todos vocês que divulguem o programa para familiares, amigos, cachorro, vizinho. Agradecer todo mundo que nos ouve, todo mundo que nos prestigia. E se vocês quiserem uma dica de livro sobre esse tema, tem o livro mais pelo pessoal de Relações Internacionais, A União Europeia, os desafios, a crise e o futuro da integração, da professora Cristina Pesequilo. A música de encerramento, meu caro Matias, eu te dou as honras de apresentar. Felipe, a Suécia faz parte da Europeia, mas não usa o euro, né? O que provoca uma confusão, inclusive no apresentador desse programa. Mas a gente vai terminar o programa com a banda sueca de metal farofa, sei lá como pode dizer. Hard rock. Hard rock, ou Europe, olha só, com a música The Final Countdown. Que era sobre o perigo nuclear, inclusive. Sim, então vamos aí com esses suecos que são muito bons.